Santa Teresinha conseguiu explicar para seu pai, São Luís, que ela queria entrar para o Carmelo, mas o tio dela fez um discurso de que aquilo não era apropriado. Então, Santa Teresinha relata que se sentiu no jardim da agonia como o Divino Mestre Jesus. E ela implorava para que, se era a vontade de Deus, que Deus conseguisse mexer na vontade do tio para ela ter apoio da família para entrar no Carmelo, ainda mais porque ela não tinha atingido idade suficiente para isso e ela queria de qualquer jeito ser freira. Ela rezou muito, confiando que a vontade de Deus que fosse feita em sua vida. E para seu espanto, ou melhor, sua surpresa, em poucos dias o tio logo mudou as suas censuras e lhe disse: "Vai em paz, querida filha. Tu és uma florzinha privilegiada que o Senhor quer colher e a isso não hei de me opor." Toda a história de uma alma é basicamente o relato de Santa Teresinha dizendo o quão doce e maravilhoso é se abandonar em Deus e a sua divina providência e acreditar que o caminho dele é muito mais fácil e que tudo que ele coloca no seu coração que é bom para você vai se realizar. Então é uma jornada de uma confiança, de um abandono que é realmente de uma criança. Por isso a infância espiritual. Santa Teresinha, ainda na adolescência, percebia como a infância espiritual poderia ser realmente um caminho para a santidade. Ela comenta como o santo batismo lança bem fundo nas almas um germe das virtudes teologais, pois desde a infância é suficiente a esperança dos bens futuros para fazer aceitar sacrifícios. As almas inocentes das crianças podem ser comparadas à cera mole, sobre a qual pode-se gravar qualquer impressão, tanto do mal, infelizmente, quanto do bem. E Santa Teresinha cita Mateus, capítulo 18, versículo 6, que melhor seria lançado ao mar do que escandalizar um só desses pequeninos. Quantas almas alcançariam alto grau de santidade se desde o princípio fossem bem dirigidas? Bem sei que Deus não necessita de ninguém para realizar sua obra de santificação. Porém, assim como permite que um hábil jardineiro cultive plantas raras e delicadas, dando-lhe para isso a ciência necessária, reservando-se sempre o cuidado de fecundá-las da mesma forma, quer ser ajudado em seu divino cultivo das almas. Santa Teresinha nem tinha completado 15 anos quando ela foi atrás do bispo para pedir permissão para entrar no Carmelo. A madre, por ela não ter atingido a idade ainda, a madre comentou que ela precisaria de uma ordem de cima, uma liberação de cima, né, da hierarquia para liberar a entrada de Teresinha no Carmelo. Eles foram conversar com o bispo, o padre também não queria dessa liberação, achava que ela era muito jovem. E o bispo respondeu que não fazia sentido ela entrar tão cedo no Carmelo, pois o seu pai precisava de companhia e que ela poderia ficar mais tempo junto dele. E Santa Teresinha, nesse momento, ela se surpreendeu, porque o pai dela, São Luís, tomou a sua defesa, disse que achava que a decisão não... Ele falou educadamente que achava que isso não seria uma justificativa para ela não entrar no Carmelo, e que eles deveriam viajar para Roma numa peregrinação e sugeriu que eles visitassem o Santo Padre para pedir essa permissão. E foi um lindo momento de amor de São Luís, que é óbvio que ele ia sentir saudade de Santa Teresinha, mas ele entendeu a vocação da filha, ele entendeu que Santa Zélia e São Luís educaram tão bem as filhas para Deus que elas queriam ser esposas de Jesus. E mesmo que lhe doesse perder Santa Teresinha, né, ter que entregá-la ao Carmelo e ficar solitário, ele entendeu o chamado da filha e quis que a vontade de Deus fosse feita. Então eles foram peregrinar em Roma. Ela comenta: vi esplêndidos monumentos, contemplei todas as maravilhas da arte e da religião, sobretudo pisei a mesma terra que os santos apóstolos, a terra regada pelo sangue dos mártires. E minha alma se engrandeceu pelo contato com as coisas santas.
Um relato interessante, uma reflexão dela na sua viagem foi o seguinte: até aquele momento não conseguia compreender o principal objetivo da reforma do Carmelo. Rezar pelos pecadores entusiasmava-me, mas rezar pelos sacerdotes, cujas almas me pareciam mais puras do que o cristal, parecia-me estranho. Na Itália compreendi minha vocação e não precisava ir muito longe para encontrar tão útil conhecimento. No espaço de um mês, encontrei muitos santos sacerdotes e vi que se sua sublime dignidade os elevava acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens fracos e frágeis. E se eles são sal da terra, não foi Jesus que disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Então ela entendeu a vocação das irmãs. Cabe a nós, cabe ao Carmelo conservar o sal da terra. Oferecemos nossas preces e sacrifícios pelos apóstolos do Senhor. Nós mesmas devemos ser seus apóstolos. É interessante como Santa Teresinha, ela sempre disse que a vida inteira ela pensou muito, ela pensava em 1 milhão de coisas. E como ela se manteve fiel a Deus, rezando, confessando os pecados, indo na Santa Missa, toda dúvida que apareceu para ela foi um momento evangelizador. Por exemplo, ela se colocar em dúvida se era necessário rezar pelos sacerdotes. E Deus mostrou para ela que não só era necessário, era um ato de amor a Deus, como também seria sua vocação. E a gente vê que em toda a sua jornada em História de uma Alma, uma das grandes vocações da oração dela é rezar pelos sacerdotes. Durante sua viagem, ela manteve sua devoção a Nossa Senhora das Vitórias, rezando muito para a Virgem Maria, para São José e também se consagrando ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Teresinha relata que em muitos momentos ela poderia cair na tentação de querer o que há de mais lindo, belo, luxuoso nesse mundo, e que é uma tentação muito real, mas ela só tinha olhos para o céu. Então, quando ela via algo muito bonito, luxuoso, ela pensava nas maravilhas do céu, evitando se apegar ao que acontece aqui na terra, que são apenas ninharias comparadas à grandeza e ao poder de Deus. Durante a viagem, ela também venerou a língua de Santo Antônio e o corpo de Santa Catarina, cujo rosto ainda conserva impresso o beijo do menino Jesus. Ela visitou a casa bendita da Santíssima Virgem em Loreto e disse: lá tudo é pobre, simples e primitivo. As mulheres conservaram o gracioso traje italiano e não adotaram, como as mulheres de outras cidades, a moda de Paris. De fato, Loreto encantou-me. Que direi da Santa Casa? Foi muito profunda a minha emoção ao me ver sob o mesmo teto que a Sagrada Família, contemplando os muros sobre os quais Nosso Senhor fixara seus olhos divinos, pisando a terra que São José regara com seus suores, onde Maria carregara Jesus nos braços, após tê-lo carregado em seu seio virginal. Vi o quartinho da Anunciação, depositei meu terço na tigelinha do menino Jesus. Que recordações maravilhosas! E melhor ainda foi ter recebido Jesus em sua casa, ou seja, tomar a Sagrada Eucaristia naquele ambiente. Depois de visitar o Coliseu, visitou as catacumbas. Celina e Teresa encontraram o meio de se deitarem juntas no fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e recolheram um pouco da terra santificada por suas abençoadas relíquias. Santa Teresinha confidencia sua experiência com a devoção a Santa Cecília. Antes dessa viagem, eu não tinha nenhuma particular devoção por essa santa, mas ao visitar sua casa e o lugar de seu martírio, ouvindo-a proclamada Rainha da Harmonia, em alusão ao canto virginal que do fundo do seu coração ela entoou a seu esposo celeste, senti por ela mais do que devoção, uma verdadeira ternura de amiga. Ela se tornou minha santa predileta, minha confidente íntima. O que nela me arrebatou de modo particular foi seu abandono e sua confiança ilimitada, que a tornaram capaz de virginizar
almas que só desejaram as alegrias da vida presente. Santa Cecília é semelhante à esposa dos cânticos. Nela vejo um coro de um acampamento. Sua vida não foi senão um canto melodioso no meio das maiores provações. E isso não me admira, pois o Evangelho Sagrado repousava em seu coração, conforme o ofício de Santa Cecília, e em seu coração repousava o esposo das virgens. É muito interessante essa experiência dela com Santa Cecília, porque Santa Cecília, até por mim e por vários, ela não é tão... Ela é muito mencionada na fé católica, porque ela realmente é uma santa muito importante, e em várias visões de santos e santas que viram a Virgem Santíssima, viram o céu, ela geralmente acompanha muito a Virgem Santíssima em várias situações. Ela faz parte do coro das virgens, meio que ela lidera naquele coro. E ela realmente é uma santa muito importante para Jesus. E muitas vezes a gente não dá tanta importância até ter uma experiência, digamos, mística com Santa Cecília. Eu brinco que Santa Cecília, ela é conhecida por todos nós, mas muita gente não valoriza, até ela vir buscar a nossa fidelidade, a nossa fé. E na visita à igreja de Santa Inês, Teresinha queria muito uma relíquia, mas seu pedido não foi atendido e tinha um mosaico riquíssimo do tempo da meiga mártir, né, de Santa Inês, que acabou uma pedrinha desse mármore vermelho desprendendo e caindo bem aos seus pés. E ela retruca: não é charmoso? A própria Santa Inês me deu uma recordação de sua casa. Por fim, na audiência com o padre, com o Santo Padre, o Papa, não era para se falar nada, mas Santa Teresinha foi lá e ela tomou a liberdade de dizer: Santíssimo Padre, em honra de vosso jubileu, permite-me entrar para o Carmelo aos 15 anos? E a resposta do Papa foi: entrará se o bom Deus quiser. E Santa Teresinha ficou inconsolável, porque ela realmente queria uma liberação para entrar imediatamente no Carmelo. O pai, São Luís, sofreu muito vendo ela chorando ao sair da audiência. E algo interessante aconteceu quando São Luís foi apresentado ao Papa, né, o Leão XIII, que ele já era pai de 2 carmelitas e tinha aquela Teresinha ali, a terceira. Tinha uma urgência tão grande de virar carmelita que ela nem tinha atingido a idade. E o soberano pontífice, em sinal de particular benevolência a São Luís, pousou a mão sobre sua venerável cabeça, como para marcá-lo com um selo misterioso em nome do próprio Jesus Cristo. Santa Teresinha descreve: agora que este pai de 4 carmelitas está no céu, já não é a mão do representante de Jesus que pousa sobre sua fronte a profetizar-lhe o martírio. É a mão do esposo das virgens, do Rei dos céus, e nunca mais essa mão divina retirar-se-á da fronte que ela glorificou. Minha aprovação era grande, mas tendo feito absolutamente tudo o que dependia de mim para responder ao apelo do bom Deus, devo confessar que, apesar das minhas lágrimas, no fundo do coração eu sentia uma grande paz. Essa paz, contudo, morava no íntimo, e a amargura enchia minha alma até as bordas, e Jesus se calava. Ele parecia ausente, nada me revelava sua presença. Então, depois de muita reflexão, Santa Teresinha explica: com efeito, apesar de todos os obstáculos, cumpriu-se o que quis o bom Deus. Não permitiu às criaturas fazerem o que elas queriam, mas unicamente a sua vontade. Então, Santa Teresinha aprende em toda a sua jornada que a pressa dela não importa. O que importa é a vontade de Deus e que o seu tempo e sua vontade são perfeitos a quem se abandona de coração.